calendário do Cruzeiro no mês, hein? A gente olha aqui para esses jogos e tudo mais. Aí a gente sente falta, eu não, né? Daquele calendário que era quarta jogo, domingo quarta, sábado, quarta, domingo. Olha lá, olha que paz nos campos de futebol. A gente jogou contra o Bahia na segunda, ganhou. Semana para treinar, hein? Treinar, recuperar, jogo domingão contra o Bragantino. Depois, meus amigos, ó, quase uma semana inteira também a gente só volta a jogar contra o Vasco no sábado, dia 27, lá em São Januário. E aí, virando para o mês de outubro, aí a gente tem um jogo contra o Flamengo. E que jogo, hein? Contra o Flamengo numa quinta-feira à noite, lá no Rio de Janeiro. E aí, 2 dias depois, no domingo, a gente enfrenta o Sport. Aí aquelas coisas que eu fico extremamente irritado, né? O Vasco joga no dia 20, o Cruzeiro joga contra o Vasco no dia 27, contra o Flamengo no dia 2, e depois o Cruzeiro joga no dia 5. E aí tem uma semana inteira sem jogo. Esse jogo contra o Flamengo não podia ser na quarta ou o jogo contra o Sport na segunda-feira, meu povo? Não seria tão mais simples, né, para todo mundo, lá que a gente vai ficar com uma semaninha ali em branco. Inclusive, já começa a pensar em pauta aí, hein, Arthur? Ó, uma semana inteira, sem absolutamente nada, sem nenhum joguinho no final de semana. Gloriosa data FIFA. Eles vão colocar jogos aí, é do Brasileirão, né? Nós vamos ficar com o secador ligado aí. Tem que botar mesmo. Inclusive, hoje tem um jogo atrasado, né? Botafogo e Mirassol. O que é o resultado bom em Botafogo e Mirassol? Empate? Empate seria legal. Não. Botafogo e Mirassol, vocês têm uma missão, hein? Mas, olhando para esse calendário... O Mirassol eu achei que era só de noite em Caramujo. Ganhou de tarde também do Grêmio. Mirassol eu acho que o Mirassol já passou da fase de time simpático. Eu já olho pro Mirassol e falo assim, ó, cuidado com esses caras que estão chegando perto da gente, hein? Ó, cuidado com esse Mirassol. Eu tô nessa aí também, velho. Não, eu já tô, que legal. Então mirando é G4 já, filho. Que bonito, Mirassol. Não, bonito nada. Já pode começar a dar umas trupicadas aí no meio do caminho, perder uns pontinhos aí para não aproxima da gente, não. Já dá para secar, né? Já. Mas bela campanha do Mirassol, merece ser saudado. Não é uma coisa comum, né? Mas explicando por que o calendário mais vazio. Porque outros clubes, como Palmeiras e Flamengo, especialmente, dividem o foco aí para a disputa da Libertadores. O Cruzeiro apenas o Campeonato Brasileiro. É uma vantagem? Até que ponto é uma vantagem para a gente ter esse calendário mais folgado, Caio? É uma vantagem no sentido de um Cruzeiro que vai jogar mais descansado, mais focado no Campeonato Brasileiro, né? Mas tem que fazer valer isso. E aí a forma de se fazer valer é vencendo os jogos, né? Para que o Cruzeiro siga se colocando em condições de disputar o título do Campeonato Brasileiro. Não adianta nada ter um calendário mais leve, principalmente nesse mês de setembro, se o Cruzeiro, por exemplo, tropeçar contra Bragantino e Vasco da Gama. Tem que seguir vencendo, estendendo essa sequência positiva. Flamengo e Palmeiras realmente vão dividir atenções com a Libertadores, né? Ambos têm aí times argentinos pela frente, então em algum momento vão ter viagens um pouco mais gastantes, né? O Palmeiras, no caso, já teve, porque faz o primeiro jogo na Argentina contra o River Plate. O Flamengo, na semana que vem, vai viajar, porque abre o confronto em casa e aí vai decidir fora contra o Estudiantes. Pode ser que algum tropeço no Campeonato Brasileiro venha a surgir, né? Se eu não me engano, o Flamengo tem, no fim de semana, o Vasco da Gama. Eu não acho que é um jogo simples para o Flamengo. Vale lembrar que o Flamengo tropeçou contra o Grêmio recentemente. Acho que o Vasco tem condições até de encrespar mais esse jogo contra o Flamengo do que o Grêmio. É um clássico também, né? Tem esse ingrediente a mais. E aí depois o Flamengo tem um Corinthians fora de casa, que eu acho que é um jogo ainda mais difícil. Então, quem sabe aí o Flamengo possa ter tropeço ou tropeços, né? O Palmeiras tem no fim de semana o Fortaleza, jogo no Allianz Parque, possivelmente poupando jogadores, mas é difícil imaginar um tropeço do Palmeiras. Mas depois tem um jogo duro, né? Que é o Bahia fora de casa. A gente te provou muito bem o quão é difícil enfrentar o Bahia fora, porque foi um Bahia que jogou bem contra o Cruzeiro e mesmo assim o Cruzeiro conseguiu a virada. Mas aí para aproveitar pelo menos um possível deslize, o Cruzeiro tem que fazer 6 pontos contra o Bragantino em casa e contra o Vasco fora de casa também. Acho que é um bom cenário para a gente, pelo menos, chegar nas mesmas condições que estamos aí para o mês de outubro, né?
E que mês de outubro, assim, só em um mês a gente vai ter Flamengo fora de casa, o Clássico, e aí a gente também vai ter o Palmeiras fora de casa. É o mês de outubro que desde já tô bem atento, bem na expectativa, mas antes disso, precisamos fazer 6 pontos aí contra Red Bull Bragantino e Vasco da Gama. Na teoria é bom, né? Você ter ali só uma competição para jogar e semana livre, né? Semana cheia, né? Não livre, mas semana cheia. E aí você ter os seus principais rivais aí na disputa do título, dividindo a atenção, principalmente numa fase tão aguda de competição, com adversários difíceis, porque o Palmeiras pega agora, né, na Libertadores, um River Plate, depois pode ter LDU ou São Paulo pela frente também, que seriam adversários difíceis, cada um ali à sua maneira, né? LDU por uma viagem, e o São Paulo por você enfrentar um clássico, o Flamengo que tem na chave ou o Vélez ou o Racing, né? O Racing que ganhou ontem por 1-0. Então, obviamente, né? Chegou nessa fase de Libertadores, só confronto difícil. E tanto Palmeiras como Flamengo tem a Libertadores também como um dos grandes objetivos da temporada. Então, dividindo essa tensão aí entre as competições, pode ser benéfico para o Cruzeiro. A ver, igual o Caio disse, como o Cruzeiro vai aproveitar dessa tensão dividida dos seus rivais e poder tendo semanas cheias de treinamento, poder condicionar os seus reforços nesses dias de treinamento. O ponto aí de ver esse calendário, né, é que para o Cruzeiro ficou... Já falamos sobre isso quando foi eliminado da Copa Sul-Americana, né? Era para o Cruzeiro estar nesse momento aí enfrentando alguém, na outra semana enfrentando de novo, e acaba que chegando nessas fases, né? Ia ficar mais difícil, não ia estar com o time reserva, né? Então, para o elenco que foi montado, o que eu acho que é por exemplo, o Flamengo, com esse elenco aí, ele tinha que estar nas 3 competições até hoje. Não sei ali o que foi o planejamento deles, o jeito que eles saíram também pro Atlético Mineiro, né? Mas o destino tinha que acontecer, né? A gente tinha que eliminar os caras aí nas quartas de final, então foi beleza. Mas pro elenco foi montado, a gente vê que a eliminação na Copa Sul-Americana, ela até trouxe um benefício, né? Que é pro Cruzeiro ter aí esse calendário. Não vai ter nenhum problema de tem que escolher tal jogo para preservar atleta. Olha aí, a gente jogou na segunda, volta a jogar no domingo, né? Aí joga sábado e quinta, velho. Então é o intervalo de recuperação. Talvez ali vai ter um desgaste que é contra o esporte, mas já vai vir uma data FIFA, né? Aí vem a data FIFA, ali vai ter o desmembramento ainda, né? Não vamos saber ali, vamos saber mais para frente ali como que vai ficar, né? Talvez aí por causa da data FIFA, aí já vai ter o clássico ali que deve ir para quinta-feira. Tem que ver quem vai ser convocado, porque vão levar os caras lá para o outro lado do mundo, né? Esse aí, o Pedro vai ter que colocar o avião dele. Japão, né? Pois é. Aí os caras vão chegar em cima da hora, velho. Sim, em cima da hora mais ou menos, né? Porque o jogo lá tem a questão do fuso. Eu me lembro do Arrascaeta, véio, que o jogo foi tipo assim, numa terça, aí ele pegou um voo no final do dia, só que era Guarulhos também, né? Então ele já chegou lá, mas eu acho que ele chegou em Guarulhos, era tipo assim umas... eu tenho que achar, velho. Eu lembro que na época ele me respondeu no Twitter, velho, tô chegando. E foi aí pra final da Copa do Brasil, né? Sim, mas então, a final foi na quarta, né? E o jogo lá foi numa terça, aí ele saiu lá, eu acho que era no final do dia lá, só que lá o horário tá pra frente, né? E chegou, acho que era umas 5 da tarde em Guarulhos, na quarta, velho. 5 da tarde, velho. O jogo 9h30 da noite, que maluquice, né? O cara volta no tempo, né? O que o Cruzeiro vai ter que ficar de olho aí vou até já avisar aqui, no desmembramento aí da CBF, né? Porque talvez a gente tenha gente convocada e o jogo tem que ser ali na quinta, 16, né? Porque se for na quarta, já era. Porque o Brasil joga dia 14, tá? Joga dia 10 e dia 14. Então, se o jogo for dia 15, mesmo voltando no tempo aí, não tem como não, gente, tá? Então, se for dia 16, né, e a gente tiver jogadores convocados, a gente sabe que o Cruzeiro tem pelo menos Fabrício Bruno, Kaique, Matheus Pereira e Caio Jorge no radar, né? Pelo menos esses 4, mas se eu fosse o Ancelotti, convocava até o Vidalba. Mas, enfim, né?
Tem muito Ou não, né? Um Lucas Romero ali cabia. Mas dependendo aí de ter que jogar no dia 14 e no dia 15 pelo Cruzeiro, melhor não convocar ninguém, né? Não, aí é melhor não convocar mesmo, verdade. Você tem um ponto. Eu tô pensando em Copa do Mundo. Para a Copa do Mundo, eu acho que daria para naturalizar eles aí. Mas é interessante que, de novo, a gente volta de uma data FIFA justamente com o clássico, hein? É verdade. Que aconteça a mesma história, né? É. Agora, olhando até um pouquinho mais para frente, para essa reta final do mês de outubro, é uma certeza que esse jogo contra o Palmeiras, e aí, claro, depende do que o Palmeiras conseguir contra o River, né? Que é um confronto difícil, mas acho que o Palmeiras tem algum favoritismo. Ele vai acontecer entre uma semifinal e outra da Libertadores, né? Entre o jogo de ida e entre o jogo de volta. Então, se o Palmeiras avançar, vai estar dividindo atenções aí, tendo que enfrentar o Cruzeiro no meio do caminho. E no fim das contas é até legal esses jogos, esses duelos diretos acontecerem fora de casa, porque afinal de contas é um Cruzeiro que está aí numa invencibilidade de 12 jogos fora de casa, né? A gente está conseguindo ir muito bem. Quem sabe contra Flamengo e Palmeiras fora a gente consiga mostrar nossa força novamente.